Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje nós vamos conversar a respeito de atitudes familiares que podem prejudicar os filhos na vida adulta. Nós sabemos que a criança leva para a vida adulta tudo que aprende em casa, tudo que aprende na família e no ambiente que ela vive. E os filhos, eles se espelham no exemplo das atitudes dos pais. Quando eu falo pais, eu posso me referir também àquelas pessoas que fazem o papel de pai. Por exemplo, uma tia, um tio, um avô, uma avó. Então, essas pessoas que fazem o papel de pais, elas transmitem crenças para os filhos. E essas crenças inconscientes vão permanecer na vida adulta. E essas crenças que ele aprendeu na infância podem ajudá-lo ou prejudicá-lo. Nós sabemos que a escola e a comunidade também ensina, mas a influência maior é na família. Porque a criança na família, ela aprende os valores. Ela aprende na prática e no exemplo. E a gente sabe que não existe uma escola para ensinar a ser pais, bons pais. Os pais aprendem na prática, né? Então, mas é bom quando existe informação, porque facilita se preparar para essa função de gerar vidas, facilita a pessoa se preparar para participar do desenvolvimento de uma criança, de um filho, ajudá-lo a se tornar um adulto emocionalmente saudável. E a função dos pais é dar amor, dar respeito, dar valores, dar educação e através do exemplo. Então, é inútil um pai recriminar ou castigar um filho por uma má conduta se esse mesmo pai apresenta um mau comportamento como exemplo para o filho. Não vai adiantar nada, porque o filho não vai pela palavra nem pelo castigo, ele vai pelo exemplo, pelo que ele vê. Então, é mais fácil prevenir do que remediar. Porque a família é a base da personalidade das pessoas. E os pais devem começar desde cedo a ensinar os limites para as crianças. Por exemplo, sabe aquela criança que vai na casa do priminho ou do vizinho, ou mesmo do irmãozinho e quer pegar todos os brinquedos para ele, quer se apossar de tudo? Essa criança, ela tem que aprender os limites. Ela tem que aprender a respeitar o espaço dos outros. Assim, ela pode se tornar um adulto que vai se adaptar melhor e mais fácil às regras sociais. Porque se os pais não ensinam essa criança a ter limites, essa criança pode se tornar um adulto que não respeita autoridades como chefes, professores, não respeita as leis. Então é importante ensinar os limites. E por outro lado, aquela criança permissiva, aquela que deixa levar os brinquedos, por exemplo, que quer agradar, ela tem que também aprender a diferença entre ser gentil e ser explorada. Ela tem que entender que ela não pode se sacrificar para agradar os outros. E os pais têm que ensiná-la. E quando os pais ensinam a criança a dizer não, eles ajudam a prevenir a pedofilia. E também ajudam a formar um adulto que tem decisões firmes, que sabe decidir. Então tem que haver um diálogo, onde a criança aprende que também pode falar o que sente, e é uma troca, onde os pais ensinam os filhos, mas também vão aprendendo, né? Vão aprendendo com a prática mesmo. Outro exemplo de pais que podem prejudicar o emocional dos filhos quando adultos são aqueles pais que prometem e não cumprem.
esses pais estão inconscientemente ensinando aos filhos e à criança a não confiar em ninguém. E também os pais ausentes, que criam filhos com baixa autoestima e adultos inseguros. Outro exemplo são aqueles pais que criam filhos com preferências ou privilégios sobre os outros irmãos. Esses pais, eles destroem os vínculos familiares e eles criam adultos mimados, imaturos, dependentes, e eles criam adultos com crenças que merecem mais do que os outros irmãos. Eles acreditam que são melhores, que são privilegiados. Talvez por isso haja tantas disputas judiciais entre irmãos que brigam por heranças, infelizmente. Existe também aqueles pais que chantageiam seus filhos. Eles falam para a criança: olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você não fizer isso, eu te compro aquele presente. Então, inconscientemente, eles estão ensinando ao seu filho que o amor tem condições, que a criança tem que abrir mão dos seus desejos e das suas vontades para conseguir alguma coisa. Então, também existe aqueles pais que quando o filho se torna adolescente ou adulto e ele infelizmente cai na dependência química, esses pais falam: nossa, mas eu não criei o meu filho para isso, por que o meu filho foi parar nisso? Eu não entendo. Sabe, esses pais podem fazer um exame de consciência que talvez eles tenham uma parcela de culpa. Por quê? Quando esses pais bebem para esquecer um problema, quando esses pais tomam uma medicação para se acalmar, para esquecer aquele estresse, o que eles estão ensinando para o filho? Eles estão ensinando para o filho a não enfrentar a realidade que incomoda. Eles estão ensinando para o filho que é mais fácil fugir buscando um prazer artificial, um prazer imediato, um prazer que distorce e nega os problemas para esquecê-los. Então, a criança vai incorporando aquilo e mais tarde, quando se torna adolescente ou adulto, essa crença pode se transformar numa dependência química. Então, gente, criar filhos, sejam eles biológicos ou não, é uma decisão para ser tomada com sabedoria, com responsabilidade, porque é uma escolha sem volta e é uma escolha que muda definitivamente a vida da família. Então, quem decide fazer o papel de pai tem que aproveitar essa oportunidade e agradecer por aprender e evoluir com os filhos, ajudando os filhos a se tornar adultos emocionalmente saudáveis. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscrevam no canal, toca o sino para receber todas as notificações e se cuidem, que eu quero ver vocês na próxima semana com um novo assunto, um novo vídeo. Beijão e até lá!